ser feita por Francisco Vieira da Cunha. Eles se conhecem, mas vou brevemente apresentar o Francisco. Ele é formado em Engenharia Aeroespacial e divide atualmente a sua atividade profissional entre o ISCTE, o Instituto Superior Técnico e algumas empresas. É o coordenador do Gabinete de Estudos da Administração, é casado e pai de 4 filhos, um ainda na barriga. Peço desculpa. No saldo natural e o facto de termos cada vez menos nascimentos em Portugal. E o que nós vemos aqui é que até 2010 realmente este saldo, no fundo o saldo populacional, fica positivo, ou seja, temos crescido um pouco todos os anos.
ficar com um país com cada vez menos pessoas. Portanto, este é o nosso primeiro contexto. Conhecemos o que é uma pirâmide etária. À medida que os anos vão avançando, vai sendo cada vez mais próxima de um caixão. Temos uma verdadeira pirâmide. E o que é que está na base disto? O que está na base disto, logicamente, é que as pessoas têm menos filhos. Como é que nós vemos que as pessoas têm menos filhos? Olhamos para uma coisa a que chamamos o índice sintético de fecundidade, que no fundo é o número de filhos que uma mulher tem ao longo da sua vida. E vemos que temos aqui um ponto importante em 1982. E este ponto é o ponto em que o nosso índice sintético de fecundidade desceu abaixo do número 2.1. É um número que por si só não diz nada, mas tem um significado muito importante, que é o seguinte: este é o limite mínimo para assegurar a chamada renovação das gerações. E quando nós falamos de renovação das gerações, não falamos apenas em manter a nossa população. Falamos também numa questão que hoje em dia está muito... que é a sustentabilidade do próprio sistema de segurança social. O sistema de segurança social é calculado também a partir, considerando que há um conjunto de pessoas que vão nascer e vão pagar as necessidades daquelas pessoas que vão deixando de trabalhar, vão estando doentes e vão precisando de uma série de outros apoios. Isto, logicamente, tem consequências. 2009, infelizmente, mais um recorde, somos o segundo país da União Europeia, dos 27 países com o índice sintético de fecundidade mais baixo. E a grande consequência disto é que nos faltam pessoas. E o que é este 1.200.000, que é um número enorme de facto? São as pessoas que desde 1982 não estão a nascer e das quais nós precisaríamos, nem não fosse por mais nada, para garantir que íamos todos ter uma reforma daqui a uns anos e garantir que íamos todos ter os apoios para aceder aos serviços de saúde de que precisarmos e de que as pessoas que nós conhecemos precisarem. Portanto, no fundo, este é um dos principais responsáveis pela situação também económica que temos em Portugal e que iremos ter no futuro. E este assunto tem vindo a ser estudado pela Associação das Famílias Numerosas, já tem muito trabalho publicado também sobre isto. Vimos o contexto, vimos que nos faltam pessoas, vimos que precisamos de pessoas, vimos que vamos ter consequências se realmente a nossa tendência populacional não se inverter e agora vamos ver como é que entra o aborto no meio de tudo isto. O aborto, como sabem, entrou na nossa agenda entrou com uma lei anterior, mas mais recentemente com 2 referendos, um referendo em 1998 e um referendo em 2007. Nada de especial, sabemos que o não ganhou em 98 e o sim ganhou em 2007. Nenhum dos referendos foi vinculativo. Agora, aquilo que interessa e aquilo para que eu vos chamava a atenção é que em 98 nós tivemos um referendo que nasceu da sociedade civil. Como é que nós vemos isto? Vemos que quem gastou dinheiro na campanha para garantir que o referendo avançava, para garantir que esclarecia as pessoas, foram os grupos da sociedade civil. Quando falamos de grupos da sociedade civil, falamos de cada um de nós, que não está numa instituição, não está a fazer o seu trabalho no âmbito de uma instituição pública, nem em nome do governo. E aquilo que nós vemos que aconteceu em 2007 é que aquilo que era uma iniciativa da sociedade civil passou para uma iniciativa política, ainda para mais do partido que estava no poder. Portanto, a grande maioria das despesas de campanha foram realizadas pelo partido que estava no poder. Portanto, nós vemos a sociedade civil mobilizou-se num sentido e foi depois ultrapassada pelo poder político que impôs uma dinâmica que depois veio levar à lei que temos atualmente e da qual já iremos falar. Vamos agora focar-nos no caminho da despenalização até à liberalização. O referendo perguntava se queríamos despenalizar a interrupção voluntária da gravidez, como sabemos o aborto. Ou seja, se nós queríamos que quem realizasse um aborto até às 10 semanas, que não está aqui, mas estava na pergunta, não fosse punido pela lei. Portanto, isto efetivamente é uma despenalização, ou seja, não haver uma criminalização, dizer que, como se dizia na altura, as mulheres não vão para a cadeia por fazer um aborto. Depois, este referendo abriu espaço a uma lei. A lei o que fez foi dizer no Código Penal, que diz o que é crime, o que é que não é, como é que se trata cada um deles, que afinal o aborto até às 10 semanas, por qualquer razão, ou seja, isto nós chamamos por opção da mulher, não era crime. E esta lei dizia também que as mulheres que queriam fazer um aborto tinham de ser informadas, o Estado tinha de lhes dizer que apoios é que dá
para continuarem com a sua gravidez, e aqui há um paradoxo, porque infelizmente o que vemos hoje em dia é que o Estado dá muito poucos apoios para continuar com a gravidez. Quem dá apoios para continuar com a gravidez são muitas das instituições que estão aqui representadas hoje e que fazem o seu trabalho com grande apoio em voluntários para realmente apoiar aquelas mães que não têm condições para ter um filho, mas sentem que não têm condições para ter um filho, mas querem levar a sua gravidez por diante. Considerava também que tinha de haver um encaminhamento para planeamento familiar. E o que se dizia na altura era que íamos ter aborto alto durante uns anos e depois, passado um ano, o aborto ia começar a descer. Vamos ver que não foi nada assim. E dizia finalmente uma outra coisa que é muito importante ter em conta, que é o Sistema Nacional de Saúde deve organizar-se para garantir que todas as mulheres que queiram realizar um aborto até às 10 semanas o possam fazer num estabelecimento oficial ou oficialmente reconhecido. O que quer dizer num centro de saúde, num hospital ou numa clínica privada. E aqui temos a porta que se abre para o negócio das clínicas privadas, vamos falar um pouco sobre ele também, e para as chamadas viagens do aborto. Há muitas pessoas que vêm, por exemplo, dos Açores abortar a Lisboa e têm não só as suas viagens pagas, o hotel pago, para si e para um acompanhante, e as deslocações também aqui em Lisboa. Portanto, na altura em que estamos a cortar as taxas moderadoras, em que estamos a cortar os apoios sociais, em que o número de pessoas que se encontram no limiar da pobreza é cada vez superior, temos aqui realmente uma exceção, que é a exceção do aborto. E vamos ver que não é a única, que estas não são as únicas exceções do aborto. Depois da lei, e a lei, vamos perceber uma coisa, é aprovada na Assembleia da República. E depois de aprovada, vai ao Presidente da República, para dizer se efetivamente é uma lei que possa ser promulgada ou não. E o Presidente da República, quando promulgou esta lei, disse: vamos ver o que é que vai acontecer agora com a regulamentação. Que a regulamentação é dizer-nos como é que a lei vai ser implementada. Aquilo que nós vimos é que a regulamentação foi implementada por portaria. Não interessa muito, interessa apenas na medida em que as portarias são publicadas pelo Governo e não têm de passar na Assembleia da República, nem sequer ir ao Presidente da República. E mesmo assim referiam que eram precisas equipas multidisciplinares para apoiar o aborto, tinha de ser feito o registro, os objetores de consciência tinham de estar afastados de todas as mulheres que quisessem fazer um aborto e definia as tabelas de preços. Aparece depois um outro decreto-lei, em que equipara o aborto à gravidez e ao parto. E, no fundo, aquilo que diz é que quem faz um aborto tem direito a um subsídio, tem direito, primeiro, a uma licença, chamava-se de maternidade, hoje em dia não se chama, a uma licença de 14 a 30 dias, na qual terá o seu ordenado pago por completo, ou seja, a 100%, coisa que nem sequer acontece numa baixa médica. Depois de regulamentada, a lei vai ser implementada. E aqui descemos ainda mais um nível, já não estamos no Governo, estamos na Direção-Geral de Saúde e na Administração Central dos Serviços de Saúde, que é quem vai dizer, neste regulamento, como é que a lei vai ser implementada. E aqui tem dois ou três outros pontos que é importante, para os quais é importante olhar. Ou seja, todas as mulheres residentes em Portugal têm um aborto pago. Sejam portuguesas, não sejam, estejam cá em situação ilegal, não estejam. Não há nenhum outro tipo de apoio que seja tão democrático, ou quase nenhum outro tipo de apoio é tão democrático como este. Diz os procedimentos que os estabelecimentos de saúde têm de adotar, isto só está aqui porque vamos perceber que eles não estão a ser adotados. E diz também que deve haver um registro de todos os abortos. Portanto, vemos que daquilo que era uma despenalização, ou seja, era só evitar que as mulheres fossem para a prisão, temos uma situação de liberalização, ou seja, é livre, e não só é livre, mas é promovido, na medida em que o aborto nem sequer taxa moderadora tem. As taxas que estão agora a aumentar. Permite licenças de 14 a 30 dias, como falámos. Tem as deslocações pagas, tem todo o tipo de logística paga e, não só, tem também o Estado a financiar 70% do negócio das clínicas privadas que realizam aborto. Isto porque uma mulher chega a um Serviço Nacional de Saúde e muitas vezes recebe uma guia para se ir apresentar, por exemplo, na Clínica dos Arcos e realizar o aborto. E estes abortos são todos pagos pelo Estado, falamos de 70% que são, por exemplo, só para uma clínica como a Clínica dos Arcos, cerca de 2 milhões por ano. A liberalização, infelizmente, obrigatoriamente cai numa banalização. E aquilo que nós temos é um relatório da Inspeção-Geral das Atividades de Saúde, portanto, um organismo do Ministério da Saúde, que foi descobrir que, mesmo neste quadro, nem aquilo que estava previsto está a ser realizado. Não há equipas multidisciplinares, ou seja, uma mulher ou fala com psicólogo, ou fala com assistente social, ou não fala com ninguém. Os procedimentos legais não estão a ser cumpridos, nem sequer há os equipamentos descartáveis que eram preconizados na lei.
uma questão que é também paradoxal, mas a lei obrigava, a lei e a regulamentação, que o médico que vê a idade do feto, no fundo, quantas semanas é que a senhora está grávida, não pode ser o mesmo a realizar o aborto. Até esses casos foram encontrados. Registros incompletos e até protocolos, ou seja, procedimentos que não são aqueles que são preconizados pela Direção-Geral de Saúde. Esta banalização vem também de outros sítios, ou seja, todas as instituições que realizam aborto têm de dizer quanto é que estão a realizar por ano. E o que nós vemos é que estes números estão continuamente a aumentar, ou seja, as instituições têm 20 dias para registar o aborto, mas o que nós vemos é que 1 e 2 anos depois de ter sido realizado o aborto, eles ainda estão a ser registados nesse portal. Portanto, nós nunca sabemos realmente quantos abortos é que foram realizados em cada ano. Há também uma degradação dos registros. O que é que isto quer dizer? É uma falta de cuidado na forma como isto é tratado. Ou seja, aumentou 15 vezes o número de mulheres que não disseram a sua idade quando iam realizar um aborto, que é obrigatório por lei, e não foram também obrigadas a isso. Portanto, o número de casos em que a idade da mulher é desconhecida aumentou 15 vezes. Isto é muito importante porque isto pode mudar a nossa percepção sobre o que é que está acontecendo no aborto na adolescência, com mulheres mais jovens, é bastante importante. E há outros casos ainda mais estranhos em que nem sequer o método do aborto, ou seja, a forma como a instituição realizou o aborto, é registada. Portanto, vimos o que era o contexto, vimos como é que se evoluiu desta liberalização até esta banalização. E agora vamos ver o que é que está a acontecer realmente em Portugal com o aborto. O que nós vemos, e aqui isto é um gráfico que só nos diz, desde que a lei foi aplicada, quantos abortos é que têm sido realizados no total. Então vemos que no primeiro ano foram realizados cerca de 15 mil abortos. O que acontece é que em todos os anos desde então já estamos a realizar cerca de 20 mil abortos por ano. E, porventura, o número mais importante que está aqui, e se houver um número do qual se recordem, terá de ser este, são 85 mil abortos que foram realizados com o apoio do Estado desde que a lei foi liberalizada. Portanto, estamos a falar de 85 mil pessoas que o Estado aceitou que não nascessem por uma questão de conveniência ou porque não deu as condições para que as mães daqueles filhos pudessem levar as gravidezes por diante. Uma outra questão é o mito de que o aborto legal é seguro. Como diz o Jorge Scala, um professor da América Latina, o único dado seguro no aborto é a morte da criança. De resto, nada é seguro. E o que nós vemos, e basta-nos olhar para a última linha, é que aquilo que são as complicações por aborto têm aumentado todos os anos. Mesmo quando em 2010 os registros dizem que o aborto diminuiu, aquilo que nós vemos é que as complicações aumentam. Portanto, ou seja, o aborto é cada vez menos seguro. Registou-se também em 2010 algo que é inédito há já alguns anos, que é uma morte materna por aborto, e não foi num aborto clandestino, foi num aborto legal. Há aqui um outro ponto também, este gráfico é um bocadinho confuso, peço-vos desculpa porque pode não ser muito imediato, mas são as chamadas reincidências, ou seja, as repetições de aborto. Quando uma mulher vai realizar um aborto, normalmente tem de indicar quantos abortos é que já realizou, por opção sua, anteriormente. E aquilo que nós vemos é que as reincidências estão a aumentar todos os anos. Quase 4.650 mulheres que abortaram em 2010 já tinham abortado antes. Portanto, aquilo que se dizia que o aborto era para casos extremos, mulheres em situações únicas, que era uma coisa que acontece uma vez na vida e nunca mais vai acontecer, o que nós vemos é que não é daquilo que se trata. E, portanto, mais uma vez, temos aqui a comprovação da banalização de que falávamos há pouco. Essas percentagens são interessantes só para perceber isto. 25%, um quarto dos abortos que foram realizados em 2010, foram realizados por mulheres que já tinham abortado antes. Portanto, ou seja, esta taxa de reincidência está a aumentar todos os anos. Isto são as repetições de aborto, é algo que tem sido muito criticado pela comunidade médica, como também vamos já ver aqui à frente. Havia um outro mito também que é importante, no qual é importante tocar, que é o mito do aborto clandestino. Com a legalização ou liberalização do aborto, vai acabar o aborto clandestino ou vai ser irrisório. É difícil saber quantos abortos clandestinos são realizados por ano, mas há um número que é interessante e que nos pode dar aqui alguma ajuda, que é o número de mulheres que por ano entra numa urgência dos hospitais com uma complicação por causa de um aborto que foi realizado na clandestinidade. E o que nós vemos é que, efetivamente, até 2007 tínhamos um número razoável. Mas aquilo que nós vemos é que, no ano em que a lei entrou em vigor,
foi o ano em que se registaram até mais complicações face aos anos anteriores, o que nos diria que o aborto clandestino tinha aumentado neste ano. E o que nós vemos também é que efetivamente houve uma redução destes abortos clandestinos ou dos problemas que há relacionados com o aborto clandestino, mas estão longe de ter desaparecido. Como vemos ali, ou seja, em 2010 há perto de 200 e quase 250 complicações, ou seja, mulheres que entraram no hospital porque tinham feito um aborto clandestino e tiveram uma complicação. Vamos agora falar das consequências. Estamos já a caminhar para o final. Perceber um bocadinho o que é que isto tudo quer dizer. Já percebemos que temos 85 mil abortos realizados até, infelizmente são mais, mas é um número conservador, até este mês em Portugal. Temos o número de repetições de aborto todos os anos a aumentar, o número de complicações de abortos no Sistema Nacional de Saúde a aumentar também todos os anos e, neste contexto também, que consequências é que temos? O que é que está a acontecer? Uma delas, a primeira, mais economicista, é uma que hoje em dia é bastante importante, ou seja, estes 80 mil abortos, se o aborto não estivesse legalizado, não teriam desaparecido todos, infelizmente, alguns teriam ido para a clandestinidade. Mas o que acontece é que o Estado aceitou e promoveu que se realizassem estes 80 mil abortos. E ao fazer isso, aquilo que está a fazer é aceitar que está a prescindir de contribuições para a Segurança Social, que por ano, a partir de 2030, vão representar cerca de 250 milhões de euros. É um número só, qual vale a pena pensar? 250 milhões de euros hoje, em números de hoje, não é? Portanto, temos que compará-lo com as nossas escalas hoje em dia. Portanto, ou seja, o aborto acaba também por contribuir para aquela situação complicada que já tínhamos antes, que é o problema de como é que nós vamos sustentar quem realmente precisa nos próximos anos. E um outro dado importante, só que nos ilustra uma realidade mais larga, mas este dado é dado pelo Instituto de Emprego e Formação Profissional, que é o desemprego. O desemprego, como sabem, infelizmente, nesta situação de crise em 2009, 2010, tem aumentado em todas as profissões. Mas aquilo que nós vemos é que o desemprego nos profissionais do ensino, e não estamos a falar só de ensino superior, estamos a falar de educação, tem aumentado muito mais do que todos os outros, do que em todas as outras profissões. O que isto quer dizer é que o número de desempregados do ensino, numa das categorias, duplicou de 2010 para 2011. Isto, logicamente, se não há crianças a quem ensinar, também não há lugares para professores ou para auxiliares de educação para poderem apoiar estas crianças. Tem havido também um conjunto grande de reações da comunidade médica. Pessoas que, na altura do referendo, nos diziam, defendiam o aborto porque, efetivamente, ia permitir tirar muitas mulheres da clandestinidade. São as mesmas pessoas, a maioria delas, que hoje em dia têm vindo dizer que realmente agora o que se passa é uma situação que está completamente desregulada, que há pessoas, infelizmente, que dizem que as mulheres são irresponsáveis, que jogam na sorte, como diz este último depoimento, negligência pura e simples, ou seja, pessoas que vieram defender as mulheres e defenderam o aborto em nome das mulheres, vêm hoje em dia dizer que isto assim não pode continuar, as mulheres têm de começar a pagar o aborto, tem de haver multas para reincidência e tudo mais. Portanto, ou seja, nem que mais não fosse isto, tem de nos fazer pensar um pouco como é que é, não só nas consequências devastadoras desta lei, mas também da sua aplicação. Ou seja, claramente esta lei e a sua aplicação não é aquilo que as pessoas que a defenderam queriam que fosse. Mesmo que fosse, não era boa, mas não era tão má. Portanto, resumindo aquilo que vimos aqui, desde julho de 2007, quando entrou em vigor a lei, tivemos 85 mil abortos por opção da mulher, ou seja, não há causa médica, não há situação de violação, não há malformação do feto, não há nada. Há uma opção de uma mulher, muitas vezes coagida, como sabemos. Persiste o aborto clandestino, está longe de estar erradicado. E as complicações físicas do aborto legal aumentam todos os anos. Ou seja, aquilo que era seguro para as mulheres é cada vez menos seguro. Portanto, o que vemos é que esta lei não tornou o aborto raro, não o tornou legal e nem sequer o tornou seguro. Com isto, resta-me agradecer-vos. Resta agradecer também às pessoas que têm vindo ao longo dos anos a colaborar connosco para irmos construindo este estudo, recolhendo estas informações e dizer que depois estarei disponível para qualquer questão que tenham.